Começa hoje de forma antecipada o CBN Recife, falando para todo o estado de Pernambuco, pelas emissoras que formam o sistema, conosco também pela internet. Vamos ao vivo até o Palácio Planalto conversar com o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, bom dia, muito obrigado por nos atender aqui na CBN. Bom dia, Aldo. Um abraço a todos os pernambucanos e nordestinos. Muito obrigado pelo convite. Eu espero poder colaborar com vocês até para mostrar muita coisa que o governo está fazendo, apesar dos sérios problemas que o mundo vem atravessando, que é a questão pós-pandemia e uma guerra que influencia na vida de todos nós aqui no Brasil. Muito bem, presidente. Vamos começar com essa questão de Pernambuco. O senhor tem acompanhado, recentemente nós sofremos muito, em virtude das chuvas, com desabrigados, com mortos, numa das maiores tragédias aqui do estado de Pernambuco. O que é que o governo federal tem feito para atender Pernambuco, especificamente para essa tragédia mais recente? Nesses momentos de tragédias, tivemos em Pernambuco, no sul da Bahia, em Petrópolis, em Santa Catarina e no Acre também, as medidas emergenciais são, por exemplo, a liberação de recursos para quem tem fundo de garantia por tempo de serviço. Também os estados, os municípios, ao decretarem calamidade, os nossos ministérios agem liberando recursos para, por exemplo, restabelecer as vias de acesso. Uma linha de crédito também para residências. Também a questão de medicamentos. Aí em Recife tive presente com o ministro da Saúde. Então são essas questões emergenciais que se fazem presentes ou se fizeram presentes em todos esses municípios. Algumas são mais duradouras. Como, por exemplo, quando você quer reconstruir uma ponte, é mais demorado um pouco. Mas, por exemplo, quando ela é vital, o nosso Exército Brasileiro geralmente participa com seus pontões de artilharia. E vamos diminuindo o sofrimento da população, porque, afinal de contas, essas catástrofes acontecem, são imprevisíveis, né? E a gente tenta minorar a dor dessas pessoas para que a vida volte o mais rapidamente à sua normalidade. Presidente, o senhor sabe que o governador Paulo Câmara faz oposição ao seu governo, governa Pernambuco, nesses quase 4 anos de gestão. O senhor tem tratado Pernambuco tal qual trata os outros estados da federação? Tem enviado verbas, tem feito obras de infraestrutura? O que é que o governo federal tem feito aqui em Pernambuco, com parceria do governo de Pernambuco e sem parceria do governo de Pernambuco? Olha, não tem parceria porque eles adotaram uma postura desde o início de oposição. Mas mesmo assim, você vê, os recursos liberados por ocasião da pandemia foram para todos os estados, independente qual seja o partido do seu respectivo governador. E nenhum governador reclamou porque foi uma distribuição equitativa, levando-se em conta, obviamente, em primeiro lugar, o tamanho da população. Então você não vê no Brasil todo, nem em Pernambuco, nenhum estado de Pernambuco, nenhum município de Pernambuco, o prefeito que porventura tem atrasado a folha de pagamento, né, como acontecia no passado. Então liberamos recursos para todos eles. Liberamos também as vacinas em tempo recorde. Não tinha vacina no mundo. O Brasil foi atrás, conseguimos fazer com que tivesse um cronograma e à medida que as vacinas fossem chegando, distribuímos para todos os estados e municípios. Então todos aqueles que quiseram tomar vacina, não interessa o estado, não interessa o município, tomaram. O governo federal apenas não exigiu que todo mundo tomasse. Nós fomos pela liberdade de cada um. Você pode ver, o próprio auxílio emergencial, que foi muito criticado, né, por vários governadores. Né, e os da esquerda, a crítica era maior, dizendo que ia acabar com o Bolsa Família. Nós mudamos o Bolsa Família. Até o final do ano passado, se pagava em média R$ 190 para quem tinha o cartão do Bolsa Família. E se o elemento trabalhasse, ele perdia o Bolsa Família. Começou conosco, final do ano passado, passamos então de, em média, 190 para no mínimo R$ 400. Então, hoje em dia, ninguém que recebia Bolsa Família, hoje recebe Auxílio Brasil, é inferior a R$ 400. E detalhe, se o cidadão está ganhando os R$ 400, pode trabalhar, não vai perder o Auxílio Brasil. Então são algumas medidas nossas de forma coletiva, né? Se você for entrar aí no estado de Pernambuco em si, tem várias obras, posso citar algumas aqui, 2 viadutos da BR-428 de Petrolina,
duas pontes sobre o rio Parapama, concessão do aeroporto de Petrolina e mais centenas de obras feitas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, e nós atendemos a todo o Brasil. Você pode, próprio Pernambuco, tem lideranças aí, não quero citar nome, né? Um senador que era ali do governo, trabalhava aqui atendendo a gente no Senado, etc. Era Fernando Bezerra Coelho, né? Sim, ele teve tudo da nossa parte, tudo da nossa parte. E hoje em dia não fala o nosso nome aí em Pernambuco. Eu não vou por causa disso. O senhor citou Petrolina agora, essa área que o senhor citou de grandes realizações do governo federal, é uma área que o senador Fernando Bezerra Coelho teve um filho que era prefeito, que agora é candidato ao governo. Fernando Bezerra Coelho, no seu entendimento, não foi correto com o senhor, não? Foi? Não, o que acontece é o seguinte, tem uma tendência, né, o Estado aí, mais à esquerda, é apoiar o Lula. Então, simplesmente não se fala mais o nome do governo, não se fala as suas obras, mas o Fernando Bezerra vai fazendo a parte dele, tá? Ele tem que levar recurso para o Estado, tudo bem. Mas ele rompeu com o senhor? Não tá rompido, mas o grupo dele, basicamente, que foi muito beneficiado pelo nosso governo, faz campanha para outro candidato. Mas deixa para lá, não quero entrar nesse detalhe, eu não sou rancoroso, ele tem que levar recurso para o Estado dele, faz muito bem, só lamento que poderia, né, o grupo que o apoia aí, falar que em grande parte, ou quase todo o recurso para o Estado foi do nosso governo. E nós não discriminamos ninguém, Estado nenhum. Então, o Fernando Bezerra é senador, está lá no Senado, é o relator lá de um projeto sobre combustíveis, está trabalhando muito bem, isso é muito bom para o Brasil, parabéns ao Fernando Bezerra, mas essas questões sempre existem ao longo do caminho da gente, quando se trata de política, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Então, você pode ver, não teve nenhuma retaliação, nada para aí, o Estado de Pernambuco, apesar da oposição que o governador sempre fez ao nosso governo. Ô, presidente, o senhor falou nessa questão de combustíveis. De fato, o que a gente pode esperar no que diz respeito a essa coisa do ICMS? A gente continua pagando aí um combustível altíssimo. Semana passada, por exemplo, aqui praticamente se aumentou o preço de combustível nos postos de gasolina. De fato, o que o governo federal pretende? Eu queria que o senhor esclarecesse essa questão do ICMS, porque muda de estado para estado e todos os estados dizem que vão perder com isso. Qual é a proposta do governo? O que é que pensa o senhor no que diz respeito a ICMS? Primeiramente, se aumentou o combustível a semana passada, não foi a Petrobras que aumentou. Aí foi a questão aí local. Ou são os tanqueiros, ou são os donos de postos de gasolina, por aí. E o preço não é tabelado no Brasil todo. Lá atrás era tabelado. Agora, o grande desequilíbrio no preço dos combustíveis, né, é uma guerra fora do Brasil, longe do Brasil, 10 mil quilômetros de distância, que está afetando o mundo todo. Mas o combustível está caro no Brasil. A Petrobras, por exemplo, que é uma empresa gigante, é uma empresa excepcional, mas não tem um viés social previsto na própria Constituição. Está tendo lucros abusivos. Quanto maior a crise, maior o lucro que a Petrobras tem. Isso é um fator. Vai entrar a questão dos impostos. Nós temos impostos federais e impostos estaduais. Nós temos que bater por tipo de combustível. Você pode ver, óleo diesel, o que eu fiz? Há 3 meses eu zerei os impostos federais do óleo diesel. Não se paga mais imposto federal no óleo diesel. No tocante ao ICMS, os governadores continuam cobrando ICMS. Vamos lá, gasolina. O valor do imposto federal da gasolina é o mesmo desde janeiro de 2019. 69 centavos por litro. O que acontece no ICMS? O imposto estadual, o que mais pesa, é um percentual em cima do preço final da bomba. E isso por si só está errado, porque o percentual tem que incidir em cima do preço na origem, na refinaria. Mas o que está sendo feito nesse sentido? Um projeto de lei, que não é de nossa autoria, que foi muito bem conduzido pelo alagoano aí, o Arthur Lira, presidente da Câmara, uma pessoa fantástica nessas questões, resolveu, por lei, e isso está previsto, né, dizer que os combustíveis são essenciais, assim como a questão de telecomunicações, energia elétrica e transporte. O valor máximo do ICMS, o percentual máximo do ICMS tem que ser 17%. A Câmara aprovou isso aí, está no Senado. E uma vez aprovado no Senado, a gente acha que vai ser aprovado essa semana, por exemplo, vamos falar do Rio de Janeiro. O ICMS do Rio de Janeiro é de 34%, vai passar para 17%. Eu não sei quanto é Pernambuco, mas a média no Brasil está em 29%, 30%.
vai diminuir bastante o ICMS da gasolina. E daí, o que acontece nessa questão? Vai ter uma diminuição enorme do ICMS e do preço da gasolina. E isso daí, logicamente, que a gente vai sentir na ponta da linha a diminuição do preço. E nós estamos propondo também a diminuir o PIS/COFINS da gasolina, que está em 69 centavos por litro. E daí você vai para o álcool, a mesma coisa. Ou seja, é uma redução do ICMS por parte aí de um projeto da Câmara, que está no Senado. Nós vamos cobrir, por exemplo, o ICMS do diesel, que é cobrado pelos estados. Eles não vão receber mais da Petrobras esse recurso, vão receber diretamente do governo federal. Então nós estamos entrando com uma parte muito grande para diminuir os impostos estaduais e nós pagando os governadores. Os governadores pagam, né, apenas ou melhor, deixam de arrecadar. Não é que deixa de ganhar, o povo deixa de pagar. Tem que pensar no povo, não é o Estado arrecada, o Estado está perdendo. Quem está perdendo é o povo que está pagando a gasolina muito cara lá quando vai abastecer o carro. Então a previsão é cair por volta de R$2 o litro da gasolina e cair por volta de R$1 o preço do diesel. Então é isso que está acontecendo, passou na Câmara, a proposta de emenda à Constituição deve ser votada hoje e amanhã em 2 turnos, nas 2 casas, isso é sendo acordado, é um trabalho que o Fernando Bezerra está fazendo também, eu elogio ele nesse sentido, em grande parte vai depender dele a aprovação disso aqui em Brasília, para o bem de todos nós, porque o preço dos combustíveis aumentou no mundo todo, tendo em vista a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, privatizar a Petrobras é a solução, presidente? Olha, quando você fala em privatizar, qualquer empresa demora anos. A Petrobras, se você fala em privatizar, leva no mínimo 4 anos. Então a gente apresentou uma proposta inicial, não vamos botar o pé no acelerador. Agora, por que isso? Até porque é um apoio popular muito grande. Até há pouco tempo não tinha esse apoio popular para privatizar a Petrobras. Só que o povo está vendo que a Petrobras só visa lucro, nada mais além disso. Você pode ver, a Petrobras foi assaltada entre 2003 e 2016. Tá? Assaltada como? Com obras que foram começadas e não concluídas, como 3 refinarias, 2 no Nordeste, uma no Sudeste. Sobrou um entulho e o endividamento ultrapassou a 100 bilhões de reais só nessas 3 refinarias. Outra refinaria comprada fora do Brasil, em Pasadena. Outra que o governo do PT entregou no início do governo, lá em 2005, 2006, foram 2 refinarias da Bolívia, que foram nacionalizadas pelo Evo Morales. Foram plataformas compradas, superfaturadas, que não chegaram aqui. O endividamento da Petrobras chegou na casa dos 900 bilhões de reais no governo PT. Eu vou repetir, 900 bilhões de reais o endividamento. Né? Agora, esses 900 bilhões, para você ter uma ideia de montante, daria para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Então, quando você fala em privatizar a Petrobras, é que ela, quando, de acordo com quem está na frente, né, ela é uma empresa que realmente dá prejuízo para todos nós. O ano passado, o meu governo pagou 100 bilhões dessa dívida da Petrobras. Nós temos que pagar. E alguns falam que não houve roubo. Ora, meu Deus do céu, só os delatores e empresas que fizeram acordos com a Petrobras devolveram, o ano passado, 6 bilhões de reais. Né? Só para o governo americano, a Petrobras pagou, o ano passado, 3 bilhões de reais, tendo em vista as interferências no preço de combustível, a má gestão aqui, e a Petrobras tem responsabilidade. Não pode... O senhor tem, diante dessas falas aí, o senhor teme a volta do PT através do Lula ao comando do país? Olha, o temor que eu tenho não é por mim, vamos assim dizer. Tá? A continuar a política que ele fazia no passado, vai ser pior agora no nosso entendimento. Porque ele está crente que não cometeu crime nenhum, apesar de ter falado tudo isso aí para vocês aí. Tá? E ele, no meu entender, se voltar, vai ser para nunca mais sair. Até porque temos um problema pela frente. Todos nós queremos eleições limpas, transparentes e auditáveis. E tem uma grande interrogação, a apuração dessa forma eletrônica, como tem sido feito no TSE nos últimos anos. Você pode ver a própria... Mas veja, presidente, não foi esse mesmo processo eleitoral, o senhor foi eleito por ele tantas vezes, e todos não foram eleitos
pelo mesmo processo eleitoral que aí está? Bem, se você tiver algum tempinho aqui, eu te explico a minha eleição. Por favor, A minha eleição. Vamos lá. Quando acabaram as eleições de 2018, final de outubro, né? No começo de novembro, houve uma denúncia na imprensa, feita por um hack, de que as eleições haviam sido fraudadas. Isso em novembro de 2018. Bem, as eleições foram fraudadas, eu ganhei, havia o interesse de apurar. Afinal de contas, eu não era o candidato de grande parte da mídia, da esquerda, entre tantos outros. E daí a então presidente do TSE, a Rosa Weber, fez com que a Polícia Federal abrisse um inquérito. Esse inquérito foi aberto no início de novembro de 2018. E começou-se rapidamente a apuração para que se levantasse, então, como teria sido a fraude nas eleições que eu havia sido eleito. Bem, rapidamente a Polícia Federal agiu e começou a pegar documentos do Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, um dos documentos, eu tenho comigo, é bem claro, dizendo que os hacks ficaram de final de fevereiro, começo de março, até o segundo turno das eleições. Então, eles ficaram por 8 meses dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E mais ainda, o próprio TSE informou que os hackers usaram a senha de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, de nome Banhos. Então, além de estar lá dentro, usaram a senha do ministro Banhos. Mais ainda, tá? O que a Polícia Federal precisava para comprovar a fraude ou não, ela pediu o que se chama de logs, que são as impressões digitais da cena do crime. 7 meses depois, uma coisa que podia ser resolvida em poucas horas, 7 meses depois, o Tribunal Superior Eleitoral disse que os logs haviam sido apagados por uma empresa terceirizada, que fazia a manutenção dos computadores. Uma coisa que podia ser resolvida em 1 ou 2 dias, levou 7 meses para dizer que os logs haviam sido apagados. Agora vamos lá, a conclusão que você tem disso daí. Se você pegar um retrato do primeiro turno, onde grande parte do Nordeste havia sido apurado, e faltava uma grande parte do Sudeste. Então, vamos assim dizer, a região do Brasil mais simpática ao PT estava concluindo a votação. E a região mais simpática a mim ainda estava longe de concluir a apuração. Então esse retrato me dava com 49% de intenção de voto. Então você conclui que mais algumas horas que eu ganharia as eleições. E aconteceu exatamente o contrário, diminuiu. Onde começa a suspeita que os hackers agiram sim no primeiro turno para que eu não ganhasse no primeiro turno. E o senhor tem medo que isso aconteça agora, nessa eleição desse ano, né? O senhor tem, por exemplo, aqui na região Nordeste, os 9 estados da região, historicamente, é um bolsão lulista, um bolsão petista. O senhor teme o ex-presidente Lula aqui? Acha que nesse embate aqui o senhor pode ser vitorioso ou teme pela derrota? Eu vou concluir isso aqui, vou concluir meu raciocínio, depois eu volto à tua pergunta aí. Então, o primeiro turno, você tudo leva a crer, tem de vista os hacks lá dentro, tem de vista o próprio TSE confirmar que os hacks estiveram lá, o próprio TSE confirmar que eles usaram a senha de um ministro do TSE, o ministro Banhos, tem de vista o próprio TSE dizer que os logs, as impressões digitais foram apagadas, tudo leva a crer, e pela fotografia daquele momento, que houve fraude no primeiro turno. Tudo leva a crer. E você pergunta, e por que não houve no segundo? Agora eu não tenho prova que eu vou te falar. Agora são conclusões, são deduções. Né? Se você planta uma jabuticabeira, você vai colher jabuticaba um dia. Se você planta mangueira, você vai colher manga um dia. Então, dado o que aconteceu, as pessoas supõem aqui, não temos prova, deixo bem claro, que entre o primeiro e o segundo turno, quem contratou os hacks não pagou a primeira parcela, que era entre o primeiro e o segundo turno. Como eles levaram um calote, resolveram denunciar o esquema no início de novembro. Esse é o retrato pintado. Agora, olha só, quando você vai para temer, perder ou não as eleições, quem vai decidir? Aqui no Nordeste, que é tudo petista. Tudo mesmo, vale para qualquer lugar do Brasil, né? Quem tem que decidir é o povo. Eu não posso obrigar ninguém a votar em mim ou votar em outra pessoa. Então, o que a preocupação? Nós começamos agora, esse inquérito, prezado Aldo Vilela, esse inquérito aberto no início de novembro de 2018, não foi fechado ainda. Não era para ter tido eleições em 2020
sem esse inquérito fechado para descobrir o que aconteceu no TSE. Olha, o ministro Barroso disse que as urnas são inexpugnáveis, ou seja, ninguém consegue entrar lá. Olha, como é que entraram? Por que o inquérito não foi concluído? Essa empresa terceirizada não foi investigada pela Polícia Federal, onde conclui-se, não posso comprovar, que houve pressão do TSE para a Polícia Federal esquecer o assunto. E o inquérito está aberto até hoje. Tivemos eleições em 2020, vamos ter a 2022, sem saber o que aconteceu em 2018, se houve ou não fraude nas eleições, se eu teria ganho ou não no primeiro turno. Bem, o que acontece agora? Nós estamos, obviamente, preocupados com isso. E a nossa preocupação se materializou numa portaria do ministro Barroso, presidente do TSE, o ano passado, onde ele convidou várias instituições a participar de uma comissão de transparência eleitoral. Entre elas, eles convidaram as Forças Armadas. As Forças Armadas foram convidadas. E depois, as Forças Armadas descobriu, acredite, em torno de 600 vulnerabilidades. Eu vou repetir. As Forças Armadas descobriram em torno de 600 vulnerabilidades. Olha só que queijo suíço gigantesco temos pela frente. E as Forças Armadas apresentaram algumas sugestões. Ao apresentar as sugestões, uma que eu acho vital, tá? Uma delas vital, depois de muita briga, o TSE resolveu dizer que está colhendo umas totalmente e outras parcialmente. Vamos ao principal, a parcial. Uma das sugestões das Forças Armadas, a principal, é a questão da totalização. Onde todo mundo fala que a totalização, Waldo, é feita na sala cofre. É uma sala secreta que ninguém entra lá. São 20 e poucos servidores, ninguém entra lá. Eu não quero duvidar dos servidores. Mas se tiver 2 ou 3 ali que estejam com a cabeça voltada para o mal, ele faz o trabalho ali. Ali são pessoas extremamente qualificadas. Tem pessoas ali que me dizem que são pessoas que são eleitoras minhas, inclusive, são de direita, são cristãs, são não sei o quê, tá? Mas 2 ou 3 pessoas pode levar a fraude das eleições, pode. Uma pessoa só dentro do avião pode derrubar o avião. Tá? Então o que acontece? As Forças Armadas pediram que houvesse uma totalização simultânea. Ou seja, quando começa a chegar os dados dos estados, né, dos municípios, para totalizar em Brasília, esses dados vão todos num cabo, né, para dentro da sala cofre. O que as Forças Armadas pediram? Que tivesse uma sala do lado, para que fosse feita uma totalização simultânea. E o TSE negou isso aí. Ele autorizou parcialmente, né? Mas isso não é parcialmente, isso desautorizou totalmente. Hoje, com toda certeza, que foi divulgado na última sexta-feira, a equipe das Forças Armadas que integra o nosso Comando de Defesa Cibernética vai analisar isso que o TSE respondeu, vai dar seu parecer. O próprio ministro da Defesa, semana passada, a sua nota, ele disse claramente: não é bom que venhamos a concluir um processo eleitoral sob o manto da desconfiança. A fraude pode haver no Nordeste, no Sudeste, no Sul, em qualquer lugar. Desculpe interrompê-lo, mas em cima dessa fala, quando se comenta muito aí de que o senhor estaria preparando um golpe para não sair do poder, o que é que o senhor diz a respeito disso? Olha só, é exatamente o contrário. Querem, o que transparece, querem dar um golpe para me tirar do poder. Agora, é fácil resolver isso aí. Vamos deixar a apuração simultânea do lado. Qual o problema? Não se fala mais em voto impresso, que seria o ideal. Quando seria voto impresso? Começamos a discutir o ano passado, de repente o ministro Barroso foi para dentro da Câmara, reuniu-se com 11 líderes partidários, e no dia seguinte, os líderes partidários, grande parte deles, alteraram a composição da comissão especial que analisava a proposta de emenda da Constituição sobre o voto impresso. E nós perdemos, por interferência direta dele dentro do TSE. É isso que aconteceu. Quando você fala em golpe, há 2 semanas, o atual ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin, convida em torno de 70 embaixadores e dá lá no TSE e fala para eles, né, de forma indireta, mas diz que exatamente o que você me disse, que o presidente estaria preparando um golpe, que ele quer desacreditar o sistema eleitoral, e diz mais, que ao anunciar o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador. Ou seja, será que o retrato do final das eleições de 2022 já está pronto lá no TSE? Nós queremos dissipar essa dúvida como? Com apuração simultânea. O que custa
Os dados que entram no computador do lado da sala cofre, entrar os computadores das Forças Armadas do lado. Te digo uma coisa, como é que é feita a apuração da loteria esportiva, a Mega Sena? Encerrou-se a aposta, 19 horas, ninguém mais pode apostar na Mega Sena, acabou. Então tá lá todas as apostas lá no computador. O pessoal faz um backup, uma cópia daquilo, para outro computador. E vai para outra sala. E depois são sorteados os números. Quando são sorteados os números, começa a apuração simultânea. É o que eu estou propondo agora nos dois computadores. Ou seja, se alguém tentar jogar, engravidar um computador com um bilhete premiado, não vai conseguir, porque no outro computador não vai estar. É isso que nós estamos querendo. Ninguém quer dar golpe. Eu não quero é que volte para o Brasil alguém sem o apoio popular. Se o seu João, a dona Maria aí de Pernambuco acha que tem que votar no Lula, vote no Lula sem problema nenhum. Ninguém vai obrigá-lo a votar em mim. Ou dizer que o Lula está certo, está errado. Agora, nós queremos que o seu João e a dona Maria, realmente em quem ela votou, o voto seja contado para aquela pessoa. Isso não é golpe. E você pode ver, qual país do mundo adota esse sistema nosso, que segundo o TSE é um sistema fantástico. A prova de fraude é um sistema que ninguém pode tentar eleger uma pessoa que não tenha voto. Por que nenhum país do mundo adota isso? Ou melhor, só 2 outros países adotam, que eu acredito que ninguém sabe onde ficam esses países, com todo respeito, Bangladesh e Butão. Alguém sabe onde ficam esses países? Não sabe, só lá que se adota o sistema. Por que a França não adota? Estados Unidos? O Paraguai aqui do lado é o voto impresso, aquilo que nós queríamos aprovar ano passado, que o Barroso foi para dentro do parlamento, não sei com que... Mas voto impresso, presidente, não é retrocesso, não? Não, mas o voto impresso não é como antigamente, você vê que você tem uma... Falo que é só o comprovante Não, o proposto por nós é igualzinho que tem no Paraguai. Olha só, o Paraguai é exemplo para nós, não tem fraude no Paraguai. Você chega na sessão, como chega, né? Chegou o ano retrasado para votar, digita ali o nome do seu candidato, uma impressorinha imprime o papel, você olha o papel, não bota a mão no papel, confere, olha, o que eu botei na tela é o que a maquininha imprimiu ali. Daí você aperta um botão, faz um barulhinho da urna, e aquele papel cai na urna. Ninguém leva para casa, nem bota a mão no papel. Isso, na sua visão, seria ideal. Lógico, o que acontece? Qualquer dúvida, você poderia pedir uma recontagem. Eu quero saber, olha, eu acho que eu ganhei em Pernambuco, então vamos recontar Pernambuco. Eu acho que ganhei em Petrolina, então vamos contar em Petrolina. E você tira a dúvida. Entendo. Presidente, o que tem de verdade nessa informação que o senhor fez um pedido ao presidente americano para lhe ajudar aqui no processo eleitoral brasileiro? Olha, não existe isso daí. Teve uma reunião que chama de bilateral ampliada, o total umas 20 pessoas presentes, foi 30 minutos de conversa, e depois eu pedi uma reservada com o Joe Biden. E daí dessa reservada tinha eu, o ministro Carlos França do Brasil, nosso embaixador, do lado do Biden tinha o embaixador dele e uma intérprete. O que nós tratamos ali é reservado, cada um pode falar o que bem entender. Agora não cita fontes, segundo tal pessoa. O que eu conversei com o Biden não sai de mim e não sai do Carlos França. Assim como o que eu conversei com o Putin em fevereiro desse ano, quando fui lá tratar, entre outras coisas, fertilizantes, fica entre nós. Conversamos sobre vários... É especulação. Conversamos sobre vários assuntos. Quando eu estava na Rússia, olha o que aconteceu, Waldo, na Rússia. O Fachin declarou aqui no Brasil que eu fui contratar hackers russos para interferir nas eleições. A imprensa toda noticiou isso aí. Eu fui tratar com o Putin, a interferência de hackers russos nas eleições aqui. Vamos supor que fosse verdade. Qual a maneira que você tem para fazer uma eleições limpa? É tendo eleição com voto impresso. Pronto. Bom, presidente, quanto mais se fala nesse assunto, o senhor não acha que termina esticando muito a corda, não, com o Tribunal Superior Eleitoral, também por desdobramento com o STF? Não fica mais tensa nessa relação do Executivo com essas instituições? Olha, o que é a relação tensa? Por que eles não aceitam? Por que eles são dono da verdade? Por que um ministro do Supremo pode prender por 9 meses um deputado federal e cala a boca a todo mundo? Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode dizer que você está fazendo fake news e derrubar a tua página? Outras pessoas que vivem de informações, né, ter a sua página desmonetizada. Por que o ministro Supremo pode, que é o mesmo do TSE, pode pegar a esposa de um deputado que é advogado e falar, está bloqueado as tuas contas?
O teu dinheiro está aí parado, está congelado. O que é isso? Isso é democracia? Agora você pode ver, quando você fala esticar a corda, eu não sei se você vai saber, qual foi o ministro Supremo do Tribunal Federal que foi o relator do caso Lula que botou ele para fora? Foi o Fachin. Onde está o Fachin agora? É o presidente do TSE. Eu tenho que acreditar nele? Ele é um petista, ele é um lulista. Ele deve favores ao Lula. Ele botou o Lula em liberdade. Tá? Vamos investigar o Lula? Vamos investigar o Lula, sem problema nenhum. O que o senhor acha dessa declaração que o presidente Fux disse que o Supremo destacou, né, que houve anulação do processo no ato formal, mas que os crimes eles foram evidenciados, eles existiram? Olha, o que o ministro Fux disse é que o processo foi anulado por uma questão formal, né? Ou seja, acharam que tinha que ser anulado o processo, voltar à escala zero, mas os crimes existiram. Ele fala, aquela mala de 50 milhões existiu. Tá? Um diretor da Petrobras devolveu 90 milhões de dólares. Existiu, é verdade. Outro devolveu 100 milhões de dólares. É verdade. Tá? Então, o crime existiu. E não foi apenas na Petrobras. Foi praticamente no governo todo. Tá? Agora, ele confessa, o próprio ministro Fux, né, que houve crime. Ou seja, o corpo está no chão. Quem matou? Vamos começar a investigar novamente quem é que matou aquela pessoa cujo corpo está no chão. Então o Fux falou óbvio. Desculpe, não, o senhor já definiu se nesse processo desse ano de eleição o senhor vai para debate ou o senhor não definiu isso ainda? Não, tem que definir o segundo turno, em havendo, irei, obviamente. Tá? No primeiro, você vê. Não, porque o que acontece? Se ele debater com o Lula, eu debato com ele hoje, sem problema nenhum, agora. Tá? O que acontece num clima desse? Os outros candidatos vão para lá, todos para bater em mim. Todos estão contra mim. Então eu vou levar uma pancada o tempo todo e não vou poder me defender, ou acusar, ou fazer ponderações contra isso, contra aquilo. E o que é lamentável no debate é que é esse baixo nível. Tá? Mas, se for o caso, comparecerei no primeiro turno. Não depende das circunstâncias. Eu não quero só bater o martelo agora para dizer depois que eu recuei. Presidente, no que diz respeito à nação, a gente tem pesquisas que mostram aí que mais de 30 milhões de pessoas estão passando fome. Como é que o senhor pretende minimizar esses efeitos diretamente nessa população miserável? Então vamos lá, eu tenho que saber as causas, né, do problema. Né? Tem sim, a inflação no Brasil subiu bastante, o preço dos produtos da cesta básica subiu bastante. Como é que começou isso aí? Começou com a pandemia. Não culpa do vírus, culpa de governadores, com o próprio governador de Pernambuco. Quem é que determinou que o povo ficasse em casa? Quem é que falou, fica em casa, a economia te vê depois? E trancou o povo dentro de casa. Quem tinha salário fixo, o servidor público, o militar, mesmo em casa não ficaram, muitos não ficaram, mas ganharam seu salário. Quem era seletista, tinha carteira assinada, eu entrei em campo. Criamos 2 programas, o Pronamp e o BEM, onde fizemos com que houvesse negociação entre patrão e empregado, houve um acordo, alguns casos diminuiu um pouco o salário, diminuiu-se um pouco a carga horária, mas não perderam o emprego. Tanto é que nós terminamos 2020 com um pequeno saldo positivo no número de carteira de trabalho, onde você deveria ter uma catástrofe. Você pode ver, 2014, 2015, com a Dilma, o Brasil perdeu 3 milhões de carteira assinada. E não tivemos crise, não tivemos pandemia naquela época. Então, quem tinha funcionário público, continuou ganhando. O estatutário negociou, alguns perderam o emprego. Tá? E agora, quem é que se deu mal? Quem é que perdeu muito? Foi exatamente o informal. O que é o informal? É aquele cara que vive vendendo água de coco na praia, um picolé aí naquele bancar jogo de futebol, vive um churrasquinho de gato na praça. Esse governador de Pernambuco obrigou esse pessoal a ficar em casa. Eles perderam a renda. Eles trabalhavam de manhã para comer de noite. Perderam tudo. O que nós fizemos? Imediatamente criamos o auxílio emergencial de R$600, que salvou essas pessoas de ir para a rua, não por vontade própria, mas ir para a rua por questão de sobrevivência. Poderíamos ter saques a supermercados, ato de vandalismo, nós evitamos com auxílio emergencial. Agora, como muita gente perdeu o emprego também, né, outros ganharam, ficou quase no 0 a 0 em 2020, a cadeia produtiva sofreu impacto.
Então se começou a produzir menos no Brasil, quando você produz menos, tem menos coisa na prateleira, sobe o preço, vem a inflação. Eu repito, quem é que lançou aquele lema, né? Fica em casa, a economia a gente vê depois. E bater em mim, eu fui contra isso, bater em mim, porque eu falei que as pessoas saudáveis tinham que trabalhar e não ficar em casa. O garoto aí de 20 anos, o jovem de 30, tem que trabalhar, pô. Quem tem que ficar em casa? É o pessoal idoso, quem tem comorbidade, quem tem doenças, e ponto final. Tanto é verdade que o vírus não foi embora. E o fica em casa, queriam fazer por 1 ou 2 meses, até que os hospitais tivessem sido aparelhados com respiradores e medicamentos, etc. Isso aconteceu e a política dos governadores de Pernambuco não foi diferente, foi fica em casa. E daí vem a inflação, não é a economia que veio depois, chegou a economia que veio depois. Então subiu o preço de quase tudo. E alguns querem me culpar por causa disso. Você pode ver, as faculdades fecharam ou não? Fecharam, né? As faculdades fecharam. Pergunta se a Academia Militar das Agulhas Negras, a Escola Naval ou a Academia da Força Aérea fechou. Elas não fecharam, porque eu não deixei fechar. Daí falar, e se algum cadete morrer? Eu sou responsável. Não morreu nenhum cadete. Agora, as consequências do fica em casa, que os governadores impuseram, obrigaram o povo a ficar em casa. A gente viu imagem de feirante humilde do nosso Nordeste sendo algemado, né? A força de segurança pegando quem estava na praia, quem está pegando um surf na praia, proibido sair na rua. Esse cara estava com fome dentro de casa. A consequência veio, inflação. E veio no mundo todo. No Brasil, é uma inflação das menores, levando-se em conta a grande maioria dos países do mundo todo. Então tivemos esse problema. Agora, combater a fome. Você pode ver. Nós fizemos o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, que era em média 190, passando para no mínimo R$400. A esquerda na Câmara foi contrário, porque eles viram aquilo como um projeto político meu. Olha, eles mostram imagens em jornais e televisões do pessoal pegando osso em caminhão. Não é mentira, a imagem é verdadeira. Quando for para resolver o problema, para aumentar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, eles são contra, porque isso reflete politicamente favorável para o meu lado. Ou seja, nós tratamos todos com dignidade do Brasil. Você pode ver, hoje 18 milhões de famílias ganham o Auxílio Brasil. Tá? Só aí em Pernambuco, deixa eu ver, eu tenho um número exato, só em Pernambuco são 1.400.000 famílias ganham Auxílio Brasil em Pernambuco. Aumentou, era em torno de 14 milhões, passou para 18 milhões. Aumentou sim a pobreza, aumentou pessoas com mais necessidades, aumentou essas pessoas, reconheço. Não vou falar que não. Eu estou dizendo o problema. Se Pernambuco, o governador não tivesse fechado, juntamente com o prefeito aí, o número de gente pobre não teria aumentado como aumentou. Agora eles querem culpar o presidente da República? Quem mandou o povo ficar em casa foram eles, e não eu. Você não viu uma palavra minha dizendo que tinha que fechar uma casa de comércio sequer pelo Brasil. Deixa eu só virar a pauta aqui, que o tempo está passando. Sei que o senhor tem o seu horário aí também, tem sua programação. O governo federal está empenhado nas buscas do Bruno Pereira e do Dom Phillips, do jornalista e do indigenista. Como é que o senhor está acompanhando? O senhor está acompanhando isso de perto? Estou acompanhando, até falei lá no encontro lá na Copa das Américas. Eles desapareceram, entraram lá no Rio, né? Na manhã de domingo retrasado. Tivemos a notícia logo depois do almoço do desaparecimento deles, que não tinham chegado no local de destino. A própria tarde daquele domingo, a Marinha já entrou em campo. No dia seguinte, entrou o Exército Brasileiro, Força Aérea, a Polícia Federal, e as buscas continuam. Agora, os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, boiando no rio, tá? Vísceras humanas, que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA, e pelo prazo, né, pelo tempo, já temos hoje 8 dias, indo para o 9º dia do que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, enquanto encontremos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento. Então, desde o início, nós estamos trabalhando nisso. Agora, é dispensável o senhor Barroso dar uma direita, o dono da verdade, dar 5 dias para o presidente explicar ou achar esses dois que desapareceram lá na região amazônica. Estamos fazendo a nossa parte.
Agora, eu não tenho o número exato aqui, dizer para o seu Barroso que são dezenas de milhares de pessoas que desaparecem por ano no Brasil. Ele se preocupou apenas com esses dois. Nós, via nosso Ministério da Mulher, Direitos Humanos, né, nós nos preocupamos com todos os desaparecidos do Brasil. Ô, presidente, claro que essas questões aí estão ligadas ao meio ambiente. O senhor é muito criticado no que diz respeito à desatenção do governo federal com relação ao meio ambiente, especificamente à Amazônia. O que o governo federal tem feito, de fato, nessa questão de meio ambiente? Falei na Copa das Américas e houve nessa reunião inicial, que tinha umas 20 pessoas presentes, o Joe Biden. O Joe Biden falou lá, tá? Que ele quer colaborar na preservação da Amazônia e fez um meia-culpa. Né? Ele disse, os Estados Unidos, meu país, destruiu suas florestas. Ou seja, uma posição bastante equilibrada. Eu falei para ele, e falei também no meu pronunciamento, que eu tive a oportunidade de usar por 10 minutos a palavra, que a Amazônia equivale a uma Europa ocidental. É um negócio enorme, a região amazônica. Também no Brasil, nós preservamos 2/3 do nosso território. Nós somos exemplo para o mundo. Quem é da região amazônica, que já foi para lá, sabe que a floresta não pega fogo, uma floresta úmida, ela pega na periferia. Tem o incêndio criminoso? Tem o desmatamento ilegal? Tem, mas não nessa proporção. E o que acontece muitas vezes? O mesmo satélite que, ano a ano, divulga a fotografia da região, às vezes o desmatamento é em cima da mesma região. Porque você pode, quem tem uma propriedade na região amazônica, pode desmatar e ali produzir em 20% daquele território. Diferente aqui na região sudeste, onde é o contrário. Você pode utilizar 80% daquela região e tem que preservar 20%. Se você sobrevoar os Estados Unidos ou a Europa, como eu já sobrevoei várias vezes, você olha para baixo, você não vê florestas. Quando você vê um rio, não tem nada verde do lado dele, lá não tem mata ciliar. Nós não queremos chegar ao ponto que eles chegaram. Nós fazemos a nossa parte. Agora, é uma briga enorme de propaganda contra o Brasil, porque o Brasil é uma potência no agronegócio. Eu falei lá também, falei com o Biden particularmente, e indo na linha da senhora presidente da OMC, Organização Mundial do Comércio, que há 2 meses esteve conversando comigo, ela disse para todo mundo, o mundo sem o Brasil passa fome. Agora, você pode ver, os Estados Unidos já está plantando em áreas que eram tidas como não possível de qualquer atividade humana há pouco tempo. A mesma coisa a Europa está fazendo. Porque com essa guerra Rússia-Ucrânia, a Ucrânia tem diminuído muito a exportação de alimentos e é um país muito agrícola. O preço do pão vai subir brevemente, porque a Europa praticamente não está comprando mais trigo da Ucrânia, porque a Ucrânia não está mandando trigo para fora, tendo de vista a guerra. O Brasil cresceu, a previsão esse ano, o Brasil ia crescer 15% na sua safra de trigo. Começamos a potencializar isso desde 2019. Olha, Roraima está em condições de plantar 1 milhão de hectares de trigo irrigado, com tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Porque o trigo é o local mais frio e estamos produzindo trigo em locais mais quentes. Então, o nosso cerrado também. Então, o Brasil é um país fantástico, é muito maltratado pela mídia nacional e pela mídia internacional, obviamente, uma questão de comércio, uma questão política. Pega-se fogo no Pantanal sul-mato-grossense e a culpa é minha. Olha, lá é outra área enorme. E lá, por exemplo, como chove muito, o material orgânico acumulado, né, vegetação que morre e fica parado ali, é natural pegar fogo todo ano. E quando passa 2, 3 anos sem pegar fogo, quando ele vem, como essa massa de matéria orgânica grande foi acumulada, o incêndio são de proporções catastróficas. Agora, questão natural que infelizmente acontece, e não tem como você ter uma política, né, que possa de vez acabar com essas queimadas. Eu concluo, nós tentamos nos primeiros 2 anos nossos, uma lei de regulação fundiária, mas o presidente da Câmara, o nosso querido Rodrigo Maia, era uma pessoa que é muito ligada à esquerda, não conseguimos. O que a gente poderia conseguir caso aprovasse isso?
qualquer foco de calor, em qualquer lugar do Brasil, você ia ter quem era o dono daquele pedaço de terra, o CPF daquela pessoa. Então você poderia saber se aquele incêndio foi criminoso ou não e tomar as providências. É o caminho para você diminuir em muito queimadas e desmatamentos ilegais em todo o Brasil. Presidente, faltam 4 meses para o processo eleitoral. Todas as pesquisas que são divulgadas, que são colocadas, apontam o ex-presidente Lula como vencedor do processo eleitoral. Como é que o senhor encara essa questão da pesquisa? O senhor vai continuar desacreditando aí nas pesquisas ou o senhor entende que as pesquisas elas não são o retrato do real? Em 2018, se você fosse olhar a pesquisa, eu não passaria para o segundo turno e se passasse, perderia para qualquer um no segundo turno. Agora você pode ver, em qualquer lugar do Brasil que eu vá, como tive em Toritama, tantos locais em Pernambuco, Nordeste. Você está vindo aqui esse mês ainda? O senhor vai vir aqui? Eu não tenho certeza, mas acho que tem uma passagem pelo Nordeste, não tenho certeza por onde, né? Caruaru? Eu não tenho certeza, devo estar na Paraíba, tá? na Festa São João, devo estar no Rio Grande do Norte, está na minha cabeça aqui agora. Eu sou muito bem tratado, não no local do evento apenas, em todo o percurso que eu faço, geralmente num carro aberto ou numa motocicleta, que o pessoal prepara uma motocicleta ali. Sou muito bem recebido por todo mundo. Você não escuta ninguém me vaiar, coisa rara, alguém falar um palavrão. Tá? Me tratam muito bem. Agora, o outro candidato, o Lula, nem no Nordeste ele vai. Não vai em lugar nenhum no Brasil. Quando muito, é evento fechado. Já com a claque, com pessoas montadas, ali tem sindicatos, tem pessoal do MST, são os que sempre trabalharam para o PT. Tá? Então você não vê a aceitação dele em lugar nenhum. E agora, eu não acredito em pesquisa, mas assim mesmo as pesquisas estão cada vez afunilando mais. Você vê aí a Datafolha, fez uma pesquisa agora dizendo que o Lula é mais honesto do que eu. Acredita quem quiser. Qual a acusação de corrupção no meu governo? Essa pesquisa do XP que foi proibida, foi o senhor que mandou proibir? Foi? Porque quem sou eu mandar proibir? O que acontece com o XP? Eles nunca ganharam tanto dinheiro, o sistema banqueiro brasileiro, do que no governo anterior. Vamos falar de PIX? O PIX foi uma paulada nos bancos. Nós, só no corrente ano, nós vamos tirar mais ou menos, os bancos vão deixar de arrecadar do povo 30 bilhões de reais. Você faz uma transação com o PIX hoje em dia, você não paga taxa de nada. Você acha que os banqueiros estão felizes com isso? Então eles querem a volta do que era antes. Ganharam muito mais dinheiro com o Lula lá atrás do que comigo atualmente. Nós temos hoje mais de 100 milhões de pessoas usam PIX pelo Brasil. Os pobres, né, que nunca tinham entrado num banco, quando passaram a conhecer o PIX e se integraram ao sistema, viraram microempresários. Olha, essa adesão que o senhor fez, de certa forma, ao Centrão, com Valdemar da Costa Neto, com o Ciro, o senhor não acha que prejudicou o senhor não no processo de gerenciamento da nação e não pode me prejudicar agora não na eleição? Olha, qual o ministério que eu entreguei para eles? Qual o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES que eu entreguei para quem quer que seja? O tal do Centrão compõe aproximadamente 300 deputados. São 513. Como é que eu posso aprovar uma coisa sem os deputados ligados ao Centrão? Eu fui do PP por muito tempo, eu sou do Centrão. Eu fui do PTB, eu fui do PFL. Tá? Agora, qualquer partido, tem gente boa, tem gente que realmente é uma tristeza conviver com eles. Mas a grande maioria são pessoas de bem. Me dou muito bem com o Ciro, o nosso piauiense. Aí tem o Gilson Machado, de Pernambuco, por exemplo, que foi ser ministro do Turismo. Nós temos o João Roma na Bahia. Nós temos o Rogério Marinho no Rio Grande do Norte. Tá? Nós temos o Queiroga na Paraíba também. Poxa, nós temos ministros nordestinos que muito bem representam a região, tá? E foram colocados por critérios técnicos. Agora, o Centrão são parlamentares. Eu prefiro estar com o Centrão do que estar com a turma do PT, PSOL, PCdoB, que é um pessoal cuja ideologia levou ao atraso, à miséria, à fome e à desgraça em outros países. Olha como é que está a Venezuela, cujo regime é apoiado por Lula. O pessoal do Nordeste, tá, que gosta do Lula, é o direito dele gostar, dá uma chegadinha em Roraima, vai em Pacaraima, vê como é que nós, das Forças Armadas, em especial o Exército, acolhe os venezuelanos fugindo da Venezuela, fugindo do regime maravilhoso apoiado por Lula. Hoje a média está em 600 pessoas por dia que cruzam a fronteira, a maioria mulheres com criança pequena e grávidas, fugindo da fome e da miséria.
E olha só, prezado Aldo, a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, um país riquíssimo, e o povo está fugindo a pé para o Brasil. É esse tipo de regime que nós não queremos no Brasil. Você pode ver, o Lula defende o aborto. Eu sou contra o aborto. O Lula defende que você continue emprestando para ditaduras. Dinheiro do BNDES, eu sou contra isso. O Lula quer desarmar a população de bem. Eu acho que a população de bem tem o direito de se armar. Então, o Lula falou que vai botar os pastores e os padres nos seus devidos lugares. O Lula falou que os militares também deixarão o governo, vai mandar embora todos os militares que estão empregados aqui que eu empreguei, logicamente, aqui em Brasília. Ele disse que ia acabar com o Lula quer acabar com o colégio militar, quer acabar com as escolas cívico-militares, que está dando uma educação de qualidade para as pessoas. É isso que nós queremos para o Brasil? Ele diz que vai reatar relações com Cuba. Olha a desgraça que vive o pobre do povo cubano. É isso que nós queremos para o Brasil? Acredito que não. E ele tem falado claramente. Ele diz também, Aldo, que vai controlar a imprensa. Ele vai censurar vocês da mídia. Não é só a mídia social, não. Daí ele diz, quem vai controlar é o povo. É sempre aquele papinho ali de povo. O povo não participa de nada. Ele quer que o povo participe das eleições. Depois dá uma banana para o povo. É isso que nós queremos no Brasil. Você nordestino quer a legalização do aborto. Você nordestino quer a legalização das drogas. Você nordestino tem um filho, tem um patrimônio de muita gente pobre. O patrimônio é a família dele. São os filhos pequenos. Você quer que seu filho nordestino, você que é uma pessoa pobre, humilde, você quer que seu filho de 5, 6, 7 anos de idade aprenda na escola a fazer sexo com essa idade? Aí que chama ideologia de gênero? Quer que teu filho, que chama Severino, que tem 6 anos de idade, diga se for chamado de Maria, é tudo bem? É legal? Você quer isso para a tua família? É isso que o PT prega, é isso que o Lula prega. O fim dos valores familiares. A família para ele não é nada. Repito, aborto, ideologia de gênero. O Joãozinho pode ser Mariazinha com 6 anos de idade. Imagine liberando as drogas no Brasil. Eu estive agora nos Estados Unidos. Uma desgraça lá, aquele estado que eu tive, estado dito democrata, né, com o povo lá fumando à vontade na rua. Imagine aí em Pernambuco, em Recife, na praia, você ir para a praia com a tua família, aquele cheiro de maconha, porque está liberado pelo Lula. É isso que você quer para você? E essa conversinha que ele vai dar boa vida, não existe isso. A boa vida você consegue trabalhando, correndo atrás, e o governo não te atrapalhando. É o que nós fazemos. Nós não queremos atrapalhar vocês. Tanto é com a lei da liberdade econômica, se você quiser botar um carrinho de cachorro-quente na praça agora em Recife, você entra pedindo de alvará na prefeitura, se em 30 dias não responder, você pode botar teu carrinho de cachorro-quente e vender cachorro-quente aí na praça. É isso que nós fazemos por vocês. Preservando a família, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra as drogas. É o que o outro lado prega o tempo todo. Nós somos exatamente o contrário disso. Presidente, obrigado pela sua atenção, muito grato pelo espaço na agenda. Boa sorte, bom início de semana para o senhor e até o próximo encontro aqui na CBN. Obrigado, até mais. Obrigado. Presidente Jair Bolsonaro, direto do Palácio do Planalto, conosco aqui para a CBN e para a GNC. Daqui a pouco a gente volta.